Graça e paz no nosso Senhor Jesus. Boa noite a todos. Você está na Igreja Batista do Bom Retiro, localizada na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Este é o culto de casais, culto da família. Eu estou aqui com a minha esposa. Nós temos o privilégio de nesta igreja, abençoarmos a vida de casais, de jovens casais, aqueles que estão solteiros também. Nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês. Nessa noite, eu creio que o Senhor vai falar contigo, Deus vai ministrar o seu coração, já ministrou ao coração da sua serva, que vai compartilhar a palavra, mas também vai tocar no teu coração nessa noite. Mas antes disso, eu quero fechar os olhos com você, juntos orarmos ao Senhor. Se você quiser, você pode dar um pause aí agora, né? Antes de orar, compartilha esse vídeo, compartilha o link dessa live, né? E deixa Deus falar ao seu coração nessa noite. Vamos orar? Deus eterno, Deus Pai todo-poderoso, Deus de amor e bondade, ao Senhor a honra, a glória, o domínio de todas as coisas, mas queremos também te entregar nessa noite o domínio do que acontecerá neste lugar, o domínio da nossa família, o domínio sobre a nossa casa. Fala conosco, sopra Espírito Santo de Deus sobre nós nessa noite, ensina-nos muito mais de Ti, as Tuas verdades, coloca em nosso coração a Tua vontade, que o nosso coração esteja disposto a Te servir e obedecer, que o nosso coração seja sensível nessa noite em ouvir a Tua voz. Usa a Tua serva, ó Pai, em nome de Jesus, como boca do Senhor, para falar as Tuas verdades. Pai, transborda nessa noite através da vida da Tua serva, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite. Ontem foi o Dia das Mães, foi um dia de muita comemoração. Muitos não puderam estar perto das suas mães, mas fizeram muitas homenagens pela internet, mandaram presentes, homenagearam a mãe querida. E para mim foi um dia diferente, porque foi o primeiro Dia das Mães em que a minha filha teve noção de que era Dia das Mães. Ela tem quase 3 anos de idade, então para ela foi uma alegria. Ela dizia: hoje é Dia das Mães da mãe. E ela orava nas orações, café da manhã, almoço, café da tarde. Ela orava e dizia: obrigada, porque hoje é o Dia das Mães da mãe e eu não esqueci. E isso foi muito bom, né? Muito bom a gente sentir esse amor. Meu esposo, já nos outros dias das mães, ele me homenageava, fazia as coisas para mim, mas é muito diferente quando o filho faz as coisas por nós. E hoje eu quero falar com vocês, e o título da nossa mensagem diz assim: mulheres que se levantam como guerreiras. Então essa palavra é só para mulheres? Não, não é só para mulheres, não. Você, homem, também será muito edificado pelo Senhor. Continue aqui conosco, assista essa mensagem, porque eu sei que Deus tem muito para falar. Mas nós vamos usar exemplos de mulheres que elas se levantaram como guerreiras e uma mulher que se levantou como mãe de um povo. E tudo que nós vamos falar e tudo que nós procuramos ministrar aos casais, às pessoas que nos procuram, ministrar na internet, em qualquer lugar, e a nossa vida, nós procuramos basear ela na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Ela nunca falha. Nunca falhou e nunca falhará. E nós vemos que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 55, do versículo 9 ao 11, diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca.
ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas ela cumpre um propósito. E muitas vezes, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a ordem do Senhor, nós somos confrontados se nós acreditamos naquilo ou não. Às vezes nós acreditamos de imediato, mas quando o tempo vai passando, algumas dúvidas vão surgindo em nossa mente e nós dizemos, será mesmo que Deus continua pensando daquele jeito? Será mesmo que Deus ainda vai fazer? Mas esse texto nos afirma, eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na Bíblia como a minha regra de fé. E o que está escrito lá é verdade e vai se cumprir. Já tem se cumprido. Se Deus disse que os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos, é porque são. Se ele fala que ele faz tudo com um propósito, é porque ele faz tudo com um propósito. E nós devemos confiar nessa palavra. Nós devemos confiar de que Deus cumpre o que ele promete. Que Deus, ele não volta atrás e que tudo tem um propósito. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer e ter semente, e ter pão. Elas cumprem um propósito. Assim vai ser com a minha palavra. Deus não nos ordena as coisas por um acaso, sem um objetivo, mas ele tem um propósito em tudo. Você crê na palavra de Deus? Você crê o suficiente para lançar todo o peso do seu corpo sobre a palavra de Deus? Sabe quando a gente senta numa rede? Né? Sentar na rede e ficar com os pezinhos no chão não tem graça. O bom é quando você senta na rede e solta todo o seu corpo, ergue os pés e você deita na rede. Ali você descansa o peso do seu corpo. Você age assim também com a palavra de Deus? A sua confiança em Deus está ao ponto de você soltar o seu corpo inteiro e dizer, me sustente, cuida de mim, me proteja, eu confio, eu não vou colocar o meu pezinho no chão para dar uma forcinha. Né? Porque muitas vezes é isso que nós queremos fazer. Nós queremos dar uma forcinha para Deus. Nós dizemos, eu confio, mas deixa eu ficar com o pé no chão, porque lançar totalmente não dá. E você tem obedecido ao que Deus tem te mandado? Nós temos inúmeras palavras na palavra do Senhor. Temos inúmeras promessas, mas também muitas ordens. Muitas coisas e que nos estimulam a confiarmos e a nos entregarmos do Senhor. Você tem obedecido ao que Deus tem te mandado? Você tem obedecido à palavra do Senhor? E eu quero convidar você a estudar hoje a história de uma mulher fantástica. 2 mulheres nós veremos, mas eu quero em particular falar de uma aqui que se chama Débora. Juíza Débora. Né? A história dela está escrita lá em Juízes 4, do 1 ao 24. Diz assim, depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Lá fará que Císera, o comandante dos exércitos de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon. Mulher, e os entregará às suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei.
Débora respondeu: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Guedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber, que havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou as suas tendas junto ao carvalho de Zanim, perto de Guedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os soldados de Arosete Agoim, no rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, esse é o dia que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra do exército até Arosete Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um homem sequer. Nós vemos aqui nessa história, nesse relato, que Débora era uma mulher profetisa, que ela julgava as questões do povo. E o povo de Israel ia até ela para buscar orientação, para buscar suas palavras de sabedoria, para que ela julgasse as suas causas. E um dia Deus ordena que ela fale com Baraque, manda ele reunir os homens e ir lutar contra Sísera. Deus dá uma ordem. Nós vemos ali que Débora, ela era esposa, ela era juíza, ela era profetisa e provavelmente ela era mãe. Nós vamos ver no texto mais adiante que ela foi uma mãe para Israel. Não sabemos se ela foi mãe biológica de filhos, mas ela foi a mãe para o povo. Eles viviam no tempo que eles não tinham rei. E o povo fazia o que bem entendia. O povo, cada um, tomava suas próprias decisões, achava o que era certo a fazer aos seus olhos. Nós vemos lá em Deuteronômio que quando o povo conquistou a terra prometida, Deus deu uma ordem para eles. E lá em Deuteronômio 7:2 diz assim: quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. O povo tinha recebido uma ordem de Deus, que era para eliminar todos os inimigos que estavam naquele território, porque era povo pagão, desagradava a Deus, e se algum pouco daquele povo ficasse ali no meio deles, iria contaminá-los. E foi isso que aconteceu. O povo fez o que era errado aos olhos de Deus, e Deus usou os seus inimigos para pesar a mão sobre eles. Muitas vezes nós estamos passando dificuldades, mas nós passamos dificuldades por falta de sabedoria nossa, por escolhas erradas, porque nós deixamos a contaminação entrar na nossa casa. E depois nós reclamamos: Senhor, me livra, me livra. Mas o Senhor já nos deu a ordem antes e nós desobedecemos. Então nós devemos romper com isso. Eles tinham feito outros deuses para si. Como consequência do erro, eles foram oprimidos por 20 anos. Débora recebeu uma ordem de Deus e a cumpriu. E aqui eu quero levar você a pensar comigo como foi essa situação. Você já imagina uma mulher, uma serva do Senhor, que ficava ali embaixo da palmeira, julgando, né? Usando a sua mente, usando a sua fala. Ela não era uma mulher de guerra. Ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher usada por Deus que falava os ensinamentos do Senhor. E ela chama alguém que tem uma posição de liderança, que é Baraque, e fala para ele: olha, reúna homens que Deus está dando essa promessa. Vá, Deus vai guerrear por vocês, vai ser em tal lugar, eles vão se levantar e vão fazer isso, a vitória já é de vocês. Nós vemos Baraque, quando ele ouve o que Débora tem a lhe dizer, ele acredita. Lembra que eu falei sobre a rede? Ele deita na rede, mas ele coloca o pezinho no chão.
porque ele diz assim, calma aí, eu vou. Mas você, Débora, você que é queridinha de Deus, você que é usada por Deus, tem que ir comigo. Porque se você for, eu tenho mais garantia que Deus vai proteger realmente a gente. Se eu somente for, quem sou eu, né? Agora, a Débora, a profetisa, a amada de Deus, se ela for, eu terei vitória. Deus não vai permitir que ela morra e eu vou ficar do ladinho dela. Débora foi confrontada neste momento. Você já foi confrontado? Você já teve que colocar em prática aquilo que você acredita? Sabe quando você fala para os outros sobre confiar em Deus? E de repente você tem que confiar em Deus. Você fala, você tem filhos, você vê os outros passando com dificuldade com filhos, você diz, ore, faça assim, seu filho está doente, ore primeiro antes de correr nos médicos, faça isso. Mas e quando é com você? O que você faz como mãe, como pai? Como você age? Nós somos colocados à prova muitas vezes para ver se nós confiamos verdadeiramente na palavra do Senhor ou só é da boca para fora. As nossas atitudes vão revelar se nós confiamos em Deus, se nós estamos entregues realmente no altar do Senhor. Ainda lá no texto, ele continua falando assim, que Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército, né? Todo o exército de Císera caiu, todos eles morreram. Ao espada não sobrou um só homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Císera e convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia em sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar ao chão e ele morreu. Daí Baraque saiu à procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro e disse: venha. Disse ela: eu lhe mostrarei o homem que está procurando. Essa mulher, ela foi muito sábia e ela defendeu a sua honra, né? Ele entrou num lugar que somente o seu marido poderia entrar. E quando ele estava ali, ela fincou, né, a estaca na cabeça dele e matou o inimigo que estava se levantando contra o povo de Deus. Nós vemos na história que a palavra de Deus se cumpriu. Não se cumpriu? Débora falou: olha, Deus vai trazer libertação, Deus vai agir assim, assim, assim. Mas como ele não obedeceu completamente, não confiou, ela disse: olha, a honra da vitória não será sua de matar esse inimigo, mas será de uma mulher, porque você teve que pedir uma mulher para andar do teu lado. E essa mulher foi Jael, que se levantou. E isso me faz lembrar do texto lá de Esther, quando Esther, ela recebe a notícia que todo o povo vai ser massacrado, vai ser eliminado, e ela fala para Mordecai, para Mardoqueu, que ela não poderia fazer nada. Então, lá em Esther 4, 13 e 14, diz assim: então Mardoqueu mandou-lhe que respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegasse ao reino? No agir de Deus, você é um participante ou você é um mero espectador? A palavra de Deus mostra que tudo que ele propõe, ele vai cumprir. Que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre um propósito. Aqui, Mardoqueu, ele pergunta a Esther: e aí, né? Você acha que você vai escapar? Tudo bem. Socorro e livramento virá, mas ai de você. Deus vai agir. Só que muitas vezes nós dizemos assim: não, Senhor, eu não sou capaz. Não, isso é difícil demais para mim, isso eu não posso fazer.
e nós perdemos a honra da vitória. Nós acabamos sendo apenas espectadores no agir de Deus. E nós vemos os 3 posicionamentos. Débora, ela ouviu a ordem de Deus, ela deu o recado a Baraque, ela foi confrontada se realmente acreditava na palavra e demonstrou confiar toda a sua vida nas mãos do Senhor. E esse foi um momento de divisor de águas na vida dela, porque até aquele momento ela falava aos outros o que fazer, mas agora ela teve que pôr em prática, ela teve que ir junto. Baraque, ele recebeu a profecia de Deus e todo o plano de guerra. Ele já recebeu tudo o que ele deveria fazer. E junto com isso já a promessa da vitória. Mas ele queria uma segurança a mais. E ele pediu para Débora ir junto. Ele não confiou na palavra de Deus, que a palavra de Deus seria o suficiente. Ele queria a profetisa ao seu lado. Perdeu a honra da vitória para uma mulher. E Jael, ela ganhou a honra de matar um importante comandante do exército, porque não se importou com o cargo que ele tinha, mas ela se importou em defender a sua honra. Essa mulher, ela já devia ter feito muitas outras coisas, mas agora, né, ela já era uma mulher de honra já, e agora ficou explícito para todos. Lá em Juízes 5:24, que é o cântico de Débora, ela diz que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, que seja bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Débora, ela se levantou como uma mãe corajosa para guerrear contra a opressão do povo. Já no versículo lá de Juízes 5:7 diz: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Uma mãe levantou. Assim devemos ser nós, mães, termos coragem e ousadia para viver a nossa vida de fé. Quando nós vemos a opressão vindo sobre outras pessoas. Ser mãe aqui nesse sentido que ela fala, né? Ela agiu como uma mãe, não é que ela era a mãe biológica de todos. Nós somos convidados a agirmos como mães pelas pessoas. Às vezes nós agimos como mães, né? Até dos nossos próprios pais, cuidando, lutando por eles, mães de uma amiga. Vários momentos da nossa vida, nós agimos num papel de mãe. E nós somos convidadas a agirmos para defender as pessoas oprimidas. E o maior legado que uma mãe pode deixar aos seus filhos é viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, estar plenamente com o Senhor. Sabe, não é você simplesmente saber textos bíblicos, não é você ter um discurso bonitinho, você falar das coisas de Deus e dizer o quanto você é espiritual. Mas é você viver na prática, no seu dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas. Que tipo de cristão você é em situações em que deve andar por fé? A maturidade cristã, ela não é medida pelo quanto você é usado por Deus. Ah, porque eu já palestrei, porque eu já cantei, porque eu já fiz isso, porque eu já fui em tais lugares. Isso não mede a sua maturidade cristã. Não mede. Mas ela é medida pela forma que você reage às situações. Como você reage quando é confrontado? Como você reage quando as coisas não acontecem do seu jeito? Você sai chutando tudo? Você sai brigando? Você sai gritando? As batalhas não se resumem somente em grandes desafios contra o mundo. Enfrentamos lutas em nossa vida familiar. Nossa fé será provada e fortalecida no nosso lar e será refletida lá fora no mundo. Tem pessoas que elas pensam que se elas subirem aqui nesse altar, começarem a pregar, a sua vida vai mudar lá dentro de casa. O processo é o inverso. É inverso, nós primeiro temos que ter uma vida de santidade dentro da nossa casa, uma vida de santidade com o nosso cônjuge, de respeito, uma vida também de respeito com os nossos filhos, de exemplo de fé e de procedimento com os nossos filhos, para depois virmos aqui testemunhar aos outros. Se nós viermos primeiro, subirmos no altar primeiro, para querermos depois refletir uma vida de santidade em casa, será uma vida vazia. Será uma vida de aparências. Não é o quanto você faz, mas é como você vive.
E nós devemos ter fé no Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela, os antigos receberam bom testemunho. Nós vemos Débora também, uma das antigas, recebendo bom testemunho. Nós confiamos na palavra do Senhor. Nós mostramos quem nós realmente somos dentro da nossa casa. Você é quem realmente você é na sua casa. É aí que você mostra como você pensa as coisas. É aí que você age com liberdade. Na igreja, é fácil estar sorrindo para os irmãos. Na igreja, aconteceu uma coisa que você não gostou, você segura, né? Na igreja acontecem tantas outras coisas. No trabalho mais ainda, porque eu posso perder o meu emprego se eu responder o meu chefe como eu gostaria. Mas em casa eu tenho liberdade de mostrar para o meu marido. Em casa, eu tenho coragem de mostrar para os meus filhos, porque eu acho que eles são crianças, mesmo que tenham 30 anos de idade, eles são crianças e eu tenho liberdade de falar o que eu quiser para eles. Ali você está mostrando quem você realmente é. Aí tem muita gente que diz assim, porque os de fora me respeitam, mas os de dentro não me respeitam. Cuidado, talvez os de dentro não estão te respeitando porque eles conhecem quem realmente você é. Qual testemunho você tem dado dentro da sua casa para a sua família? Olha, esses textos que eu separei aqui, eles mostram que muitas vezes nós não confiamos neles. Quer ver um exemplo? Lá em Romanos 12, do 17 ao 21, diz assim: não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Sabe por que muitas vezes com esses textos, a gente demonstra que a gente não confia na palavra do Senhor? Porque às vezes é difícil você acreditar que Deus vai te defender, não é? Às vezes é muito mais fácil quando alguém me ferir, eu já atacar. Você está me ferindo? Deixa eu criar um bloqueio entre nós, deixa eu fazer um muro aqui, né? Fechar as portas para você. E a gente não faz o que o texto diz. Que a gente deve lá, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Não, que sofra, bem feito. Nós, quando não confiamos na palavra do Senhor, nós agimos com as nossas próprias mãos. E dentro da nossa casa, no casamento então, né? Meu marido fez uma coisa que eu não gostei, deixa eu já retribuir para ele do mesmo jeito que ele vai sentir. Eu, como mulher, vou me calar. Não vou responder, vou cruzar os braços, vou deixar a casa sem cuidar para que ele perceba que eu fiquei brava. Colossenses 3, 5 e 6. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha, muitas vezes nós não confiamos nessa palavra. A ira de Deus virá sobre os que vivem sobre essas coisas, que vivem praticando essas coisas. Nós devemos fazer morrer, vale a pena fazer morrer os teus desejos maus. Pessoas pensam que cultivando essas coisas, né, imoralidade sexual, impureza, cultivando em suas mentes o desejo mau, que elas vão ser realizadas, que elas vão ter prazer. É apenas um prazer momentâneo que as leva mais longe do Senhor. Há aqueles que acreditam em um Deus, Criador do universo, que tem poder sobre todas as coisas em suas mãos, mas tem a dificuldade de confiar nesse mesmo Deus como um Pai, que vê todas as situações que passamos e que está disposto a nos defender e a nos recompensar. Quando Deus fala para deixarmos essas coisas, para não agirmos por nós mesmos, não é porque Ele quer ser um estraga-prazer, mas é que Ele sabe as consequências que teremos. É porque Deus sabe como isso nos afastará da presença dEle. E nós precisamos nos afastar dessas coisas. E Deus é recompensador daqueles que o buscam.
Deus abençoa os que buscam a Ele. Efésios 4, 25, em diante ao 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Gente, tem gente que é compulsivo por mentira, tem problema nessa área. Acha que se falar vai ser prejudicado se falar a verdade. Fale a verdade, mesmo que isso lhe custe algo. Porque a mentira, ela não te traz nenhum benefício. Você pode achar que está sendo beneficiado com a mentira. Você pode achar que você está se preservando se você contar a mentira ou se ocultar a verdade. É mentira de Satanás. É mentira, porque ele quer que você se afunde mais e mais. Pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vale a pena nós obedecermos, vale a pena nós sermos fiéis à palavra do Senhor e confiar que se Ele está nos dizendo essas coisas, é para o nosso bem. É para que nós vivamos em paz na nossa casa. É para que nós tenhamos comunhão, é para que nós não sejamos afligidos, para que nós não sejamos prisioneiros do ódio, do rancor. Confie na palavra do Senhor. Se Deus está orientando isso para a sua vida, é para que você tenha uma vida mais plena. É para que você seja abençoado pelo Senhor. Temos muitas promessas na palavra de Deus e devemos confiar em todas elas. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você quer ser próspero? Você quer ser abençoado pelo Senhor? Não se aparte do livro da lei. Obedece tudo o que você tem ouvido. Obedece, confie. Quando você for confrontado, se você acredita aquilo só em palavras ou você acredita verdadeiramente, confie verdadeiramente. E você poderá provar de algo excelente com o Senhor. Não se aparte de dia e de noite, medite na palavra do Senhor. 1 João 3, 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e lhe fazemos o que agrada. Se você obedece os mandamentos do Senhor, se você confia a sua vida ao Senhor, se você confia na sua palavra, a palavra de Deus disse que nós receberemos dele o que pedimos. Nós andaremos em sintonia com Deus. Nós não andaremos pedindo coisas tolas, não. Nós já pediremos coisas que agradam a Deus e Deus de bom grado nos dará. Ele dará também em nosso coração o desejo pelas suas coisas. Deus abençoará as nossas vidas se nós o obedecermos. Para nós vencermos a nossa carne, para que nós consigamos obedecer ao Senhor, nós devemos andar em espírito. Não é na força do nosso braço. Você pode dizer, tá bom, Cláudia, mas como que eu vou confiar? Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo, eu já errei tantas vezes. Eu tento, lá na minha casa, eu tento fazer o que é certo, mas eu não tenho conseguido. Como que eu faço? Ande em espírito. Gálatas 5, 22 ao 25, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, também andamos também pelo Espírito. É possível vencer a nossa carne se nós andarmos
em espírito. É possível e para isso nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Nós pedimos a ajuda do Senhor e Ele nos fortalece. Ele é quem nos capacita para nós vencermos. Para você vencer o seu medo, a sua insegurança, você vai vencer se você buscar auxílio no Senhor. Se você andar no Espírito, andar buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer agir em nossas vidas. E o agir do Espírito Santo é incrível, porque ele age à medida que nós damos espaço. À medida que nós nos entregamos e que deixamos que ele faça, ele fará em nossas vidas. Ele fará. Por isso que algumas pessoas experimentam mais de Deus e outras nem tanto. Por isso que uns crescem mais rapidamente e os outros vão ali em passos lentos, devagar. É o quanto você busca, o quanto você se entrega. Você tem entregado a sua vida no altar do Senhor? Quando você é confrontado, sabe, situações difíceis todos nós passamos. Dias maus todos nós temos. Eu tive muitas experiências em minha vida e eu, em um prazo de 6 anos, mais ou menos 6 anos, eu perdi um esposo, em começo de 2014, meu esposo faleceu. Depois, em novembro de 2015, o meu irmão faleceu. Depois, em junho de 2017, a minha mãe morreu. E depois, em dezembro de 2019, eu perdi uma gestação, perdi uma filha. E foram momentos na minha vida em que eu tive que exercitar o que eu acreditava. Perdi tantas pessoas importantes, né? Perdi mãe, esposo, irmão e filha. Né? Então, todas as áreas ali, que uns dizem, é pior é perder mãe, pior é perder filho, pior é perder esposo. Então, provei um pouquinho de cada. Mas ali foi o tempo de eu exercitar o que eu acreditava. Será que tudo que eu pregava era só da boca para fora? Como que eu ficava dentro da minha casa? Porque eu tinha que voltar para a minha casa sozinha. Como que eu agia dentro da minha casa? Como que eu agia diante dessas circunstâncias? Qual a minha confiança no Senhor? Graças a Deus, né? Eu passei por todas essas coisas sem ficar com trauma, sem ficar angustiada, sem ficar uma pessoa rancorosa e nem com medo. Eu não tenho medo. Hoje eu não tenho medo de perder a gestação. Eu não tenho medo de perder o meu esposo. Eu não tenho medo de perder nada. Porque eu sei que, acima de todas as coisas, o Senhor, Ele me promete que os pensamentos dEle são maiores do que os meus pensamentos. Se eu tive que passar por essas coisas, foi para eu ser aperfeiçoada, para eu crescer, para eu buscar mais do Senhor e para eu ajudar aqueles que sofrem luto, para eu ajudar aqueles que também têm os seus sonhos desmoronam, né? Os seus sonhos desmoronaram. Quando nós estamos alicerçados no Senhor, o mundo ao nosso redor, ele pode desmoronar. Mas nós confiaremos ainda na palavra do Senhor. Que o Senhor vai cumprir o seu propósito em nossas vidas. Nós fazemos parte de um propósito muito maior do Senhor. Um propósito que não se resume somente a este local, não se resume somente ao dia de hoje e não se resume somente ao tempo da nossa vida terrena, mas um propósito para a eternidade. Assim como a história de Débora, ela milhares de anos depois, ela abençoa as nossas vidas. A nossa vida pode abençoar outras gerações. Você pode ser influenciador de outras gerações. E isso começa aí dentro da sua casa. É aí que você vai demonstrar a tua fé no Senhor. É com a sua família, é com o seu próximo, é com os seus filhos, biológicos ou espirituais, que você vai demonstrar a fé que você tem no Senhor. Como você tem vivido até hoje? Você tem vivido uma vida de confiança? Você tem se levantado como uma mulher guerreira? Como um homem guerreiro que levanta para tirar o povo da opressão? Que levanta e mostra, eu confio plenamente na palavra do Senhor. Débora colocou a sua vida em risco, né? Foi a vida em risco. Baraque disse, calma aí, eu vou se você for comigo do meu lado. A Bíblia não relata quanto tempo ela demorou para responder se ela ia ou não. Mas ela foi. Ela foi e confiou na palavra do Senhor.
E eu te convido também a sair do seu lugar de conforto, sair debaixo da tamareira, da palmeira que você está no momento e dizer: Senhor, eu não vou ficar aqui dizendo só que eu acredito, eu vou cumprir o que o Senhor está me chamando para fazer. Eu vou lançar toda a minha confiança no Senhor. É isso que nós somos convidados, levantar-se como uma pessoa guerreira, não é só a pessoa que tem coragem de ir longe, ou a pessoa que é forte fisicamente, não. É a pessoa que confia. Nós confiamos no Senhor, e tem mais um texto maravilhoso, que tem na palavra do Senhor, que se você se levanta para guerrear as guerras do Senhor, para confiar no Senhor, a palavra de Deus diz que nós que nos levantamos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, isso é uma bênção. Débora sabia que eles iam vencer, Deus deu estratégia de guerra para eles. Quando o inimigo veio, Sísera veio com os carros de guerra, choveu, eles foram guerrear num vale, e esse vale ficou encharcado. Aqueles carros de ferro, rodas de ferro, atolaram naquela lama e eles perderam a maior arma de guerra que eles tinham. E o Senhor, de uma forma poderosa, interviu com aquela chuva e com seu poder para que aquele exército inimigo perdesse. E todos foram eliminados. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não precisa ter medo, não tema em se lançar na palavra do Senhor. Comece a olhar, né, terminando essa mensagem, pegue a sua Bíblia, comece a olhar e procure às vezes promessas. Tudo o que está escrito na palavra do Senhor vai se cumprir. O que o Senhor falou, Ele vai fazer. Não tenha medo. Ah, mas e se eu não me defender, quem vai me defender? Deus vai te defender. Ah, mas se eu não falar o que eu penso, quem vai falar? Deus vai falar. Mas eu tenho que agir com as minhas próprias mãos. Ore. Busque, confie no Senhor e Ele agirá em teu favor. Ele fará o que é necessário. Que o Senhor possa falar grandemente a sua vida. Quero chamar o meu esposo, o pastor Quecros, para orar por você. Que você seja uma pessoa guerreira mesmo. Que você busque ao Senhor, se entregue completamente no seu altar e deixa que Ele cumpra os pensamentos dEle, que são muito mais altos do que os seus. Ele tem pensamentos de paz para a sua vida e para a sua família. Deus falou ao teu coração nessa noite? Coloca um coração aí nos comentários. Compartilhe essa mensagem. Eu quero orar por você agora, que você seja um homem, uma mulher valente, guerreira, uma pessoa que confia em Deus plenamente, que nessa semana o Senhor te dê vitórias em nome de Jesus, que nessa semana você pare, que a partir de agora, desse momento, você pare de olhar para os seus fracassos, pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os seus problemas e olhe para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe para Jesus e desfrute de um novo tempo, amém? Vamos orar? Feche os olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, ouvimos a história desta mulher que foi valente, guerreira, que não temeu o mal, mas demonstrou que teme ao Senhor, que confiava no Senhor e teve como resposta a vitória, ó Pai. Em nome de Jesus, nos faz confiar plenamente em Ti, que não estejamos apoiados em nosso próprio entendimento, mas que o nosso coração seja cativo do Senhor, que a nossa mente seja cativa do Senhor, que os nossos planos e os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, Pai, em nome de Jesus. Tira o desespero, tira a ansiedade, tira a preocupação de cada pai, de cada mãe que nos ouve nesse momento. Aqueles filhos, ó Pai, que se encontram mas lutando contra o Senhor, lutando longe da Tua presença, que se voltem para a Tua presença, buscando a Tua face, que se humilhem em oração nessa noite em nome de Jesus, ó Pai. Pai, quebranta os nossos corações, quebranta cada coração. Senhor, nós cremos que o Senhor é o tudo que nós precisamos, por isso nos rendemos aos Teus pés nessa noite, no nome santo de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a tua casa, a tua família, e amanhã
Neste mesmo horário, nós temos a programação do CR, celebrando a restauração. Participe, que também será um momento muito abençoado. Participe dos nossos cultos que acontecem diariamente. E deixa a palavra, a semente do Senhor, continuar crescendo e vai gerar muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus os abençoe e até mais.